Pois bem, a partir de agora você acompanha o Defensoria Explica. É um programa aqui da TV Assembleia em parceria com a Defensoria Pública, visando explicar ao nosso telespectador quais são as últimas novidades no trabalho de defesa e de garantia dos direitos dos mais vulneráveis. Conosco hoje o Defensor Público Geral. Por coincidência, foi quem estreou esse programa aqui na TV Assembleia em dezembro. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Paulo? Um prazer estar de volta. Pois é. Então, para começar, a gente não precisa nem falar, né? Esse programa está sendo realizado por videoconferência em razão da situação que todos temos vivido, experimentado, nos adaptado e aprendido ao mesmo tempo, né? Em razão dessa pandemia, a Defensoria Pública também foi afetada, porque o público-alvo da Defensoria Pública é o que mais sofre, sem sombra de dúvidas, com essas medidas de restrição, essas medidas que podem repercutir no aspecto econômico. O que a Defensoria tem feito em prol dos seus assistidos para, se não combater, minimizar os danos trazidos pelo coronavírus? Paulo, nós temos trabalhado para estabelecer mecanismos remotos de atendimento. Embora a Defensoria Pública esteja com as suas portas fechadas ao atendimento presencial, nós temos buscado, portanto, alternativas para que as pessoas continuem acessando os nossos serviços, enfim, que nós possamos continuar prestando atendimento à população, agora numa nova modalidade, pela via remota, mas que igualmente tem alcançado o seu objetivo de chegar a todas as pessoas do nosso estado. E como que funciona essa modalidade remota? É uma plataforma específica, doutor? Nós já estávamos, na verdade, muito interessados em dinamizar a Defensoria Pública, aperfeiçoar a questão de informática. Com essa pandemia, nós acabamos sendo impulsionados a acelerar esse processo. Nós desenvolvemos de pronto uma plataforma que funciona através do nosso site. A pessoa entra no site da Defensoria, www.defensoria.ms.def.br. E logo na página aqui embaixo. E logo lá na página inicial tem um banner que faz uma pergunta: precisa de atendimento? A pessoa clica nesse banner, ela vai para uma página seguinte, que tem um breve esclarecimento que a Defensoria só atende aqueles que não podem pagar advogado. A pessoa clica que precisa mesmo do atendimento da Defensoria, vai para a página seguinte, lá tem 3 opções. Se ela precisa de um atendimento de urgência, ela clica lá no ícone próprio. Se ela quer consultar um processo, clica nessa opção. Ou, finalmente, se ela quer entrar com uma ação nova. Clicando nessas opções, até ela movimenta para a fase seguinte, ela preenche um cadastro, coloca em enviar. Automaticamente a plataforma encaminha isso é gerado internamente um e-mail, vai para o defensor, que ficará responsável pelo atendimento, e no máximo de até 48 horas ele tem que entrar em contato telefônico com a pessoa para ir, enfim, entrar em contato com ela, tirar as dúvidas, se for o caso, ajuizar a ação, prestar o atendimento que ela precisa, a informação que ela busca. Pois bem, como eu estava falando, isso é muito interessante porque é um crossover entre a inteligência artificial e o atendimento humano, que é inerente, né, ao espírito, à vocação dos defensores, né? Quando que foi lançada essa plataforma? Nós começamos a disponibilizar a plataforma no dia 4 de maio. Hoje, quando gravamos essa nossa entrevista aqui, no dia 4 de junho... Completamos um mês hoje. Um mês. E nesse um mês aí, já são 30 dias de atendimento de forma remota. Quais números a Defensoria tem para apresentar aos seus assistidos e a toda a população que tem prestigiado essa forma de atendimento inovadora? Paulo, somente por essa plataforma, haja vista que nós continuamos atendendo também pelo telefone de cada uma das unidades, mas só via plataforma. Eu tenho aqui à minha disposição um relatório em tempo real. Foram atendidos até agora 8.544 pessoas no estado de Mato Grosso do Sul. Cerca de metade delas aqui em Campo Grande, as demais, a outra metade, diluída pelas comarcas aí do interior do nosso estado. Então, 8.544 atendimentos prestados exclusivamente
por essa plataforma. Dá uma média, para você ter ideia, de quase 12 atendimentos por hora, considerando que a plataforma funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia, então fazendo uma divisão daí, quase 12 pessoas por hora acessando a nossa plataforma. Doutor Fábio, como que esse relatório foi elaborado? A gente também tem a possibilidade de apresentar para o nosso telespectador segmentos desses números, quer dizer, em quase 9 mil atendimentos, a gente já pode apontar quais são as áreas mais demandadas. A gente pode dizer, então, fazer um comparativo se houve um crescimento, se isso, na verdade, acabou facilitando com que as pessoas buscassem a defensoria ou esse número se manteve estável em relação ao atendimento padrão que já era realizado. Paulo, não é o mesmo atendimento, a mesma média que nós tínhamos quando o atendimento era na forma presencial. Ele caiu. Ele caiu porque, de certa medida, as pessoas ainda não tiveram conhecimento mais amplo da plataforma. A imprensa tem ajudado muito na divulgação. Esse programa, por exemplo, e todo o alcance que a TV Assembleia tem, ajuda que cada vez mais as pessoas tomem conhecimento. Estamos ainda fazendo uma campanha junto a rádios, principalmente no interior do estado, porque as rádios são veículos muito acessados pelas pessoas, notadamente no interior, para que elas conheçam mais e passem a usar, inclusive, mais. Entretanto, nós já temos aqui, sim, desses 8.544 atendimentos, exatamente 4.369 foram na área de família. É um número bastante expressivo. No dia a dia, não é da defensoria, né? Como? É o carro-chefe da defensoria, creio eu, né? O maior volume de demandas vem justamente de todos os assuntos que repercutem na família. A área de família que envolve ações como a ação de alimentos, o pedido de cumprimento de sentença em relação a alimentos, divórcio, isso realmente demanda muito da defensoria. Entretanto, neste período, nós acreditamos que esse aumento na demanda se deve à própria crise econômica que acabou acompanhando a crise sanitária, né? Hoje você tem duas situações... Sem dúvidas, é como eu estava falando no começo, né? Existem os reflexos econômicos que vão se desdobrar nos aspectos sociais, familiares. Existe aquele genitor que já estava com a guarda do filho, mas agora ele precisa que a pensão que antes foi fixada aumente, então ele vai procurar a defensoria. Tem um genitor que pagava a pensão alimentícia, mas porque perdeu renda, ele já não consegue manter o mesmo nível de pagamento, ele procura a defensoria para tentar diminuir o valor. Então, essa procura acabou acarretando na área da família, que já era o nosso carro-chefe, claro, acabássemos aqui registrando uma procura até maior. Foi muito surpreendente o volume aqui, cerca de metade de todo atendimento é só de família. É um número muito expressivo. Pois é, complementando aquilo que eu havia dito, o distanciamento social, e isso teve repercussões econômicas que vão se desdobrar nas questões de família, sem dúvidas. Além disso, doutor Fábio, quais são as outras áreas que apresentam um destaque nesse número, nesse relatório parcial apresentado pela Defensoria, nesse aniversário de um mês? Paulo, o que nos chamou a atenção, e aí agora em oposição à família que cresceu o número de atendimentos, o que nos chamou a atenção foi a área de saúde, que diminuiu o número de atendimentos. E nós ficamos intrigados quanto ao porquê, dessa diminuição, e talvez uma resposta seja o receio das pessoas hoje em procurarem as unidades básicas de saúde, enfim, o atendimento médico para suas consultas, até mesmo aquelas regulares, aquelas de acompanhamento que já faziam. E, em consequência, diminui o número de prescrição médica, o número de exames, por exemplo, que são exigidos pelos médicos, e, por isso, as pessoas acabam deixando de procurar mais, porque faziam antes, a defensoria pública. Sem dúvidas, né? São, além da família, a saúde. Eu já trabalhei 2 anos em defensoria pública e sei como que é o volume e qual que é a maior necessidade jurídica dos assistidos em geral, né? Geralmente a família e saúde, além, obviamente, do forte trabalho no aspecto criminal que a defensoria também desempenha, né?
talvez não tenha tido tanta repercussão nesse relatório, né? Mas mudando um pouco de assunto, não sobre as áreas do direito, né? Até porque a gente sabe que o defensor público, ele é defensor público clínico geral, né? Ele tem que atuar em todos os ramos, né? Vamos voltar um pouco para o tema do nosso programa, que é a novidade que a Defensoria de Mato Grosso do Sul trabalhou. Na sua opinião, qual que é a principal importância de se lançar essa inteligência artificial, essa plataforma, num momento como esse? Paulo, num momento como esse, a importância está justamente na possibilidade de o cidadão ter mais uma ferramenta de acesso ao serviço da defensoria, tendo em vista que as autoridades sanitárias recomendam medidas de distanciamento social, o que inviabiliza a procura física da pessoa pelo atendimento. Essa plataforma acaba suprindo essa lacuna e permite que muitas pessoas continuem tendo o seu atendimento realizado. Então, isso é fantástico, isso permite a resolução do problema das pessoas. Fora o que aponta para o futuro, né, que nós devemos continuar investindo nisso, para que as pessoas passem a ter também, mesmo depois do fim da pandemia, esse canal a mais à sua disposição para acessar a Defensoria Pública. Sem dúvidas, isso reflete uma necessidade de, talvez até uma adaptação um pouco mais acelerada, né? Forçada com o alfabeto tecnológico que vai ser inevitável e todo mundo vai vivenciar isso. Eu estou vivenciando isso, esse é o meu primeiro programa gravado por videoconferência, então os assistidos da Defensoria não vai ser diferente, né? Eles vão ter que aprender a lidar com essas novas tecnologias. Na sua gestão, existem outras iniciativas, Dr. Fábio, de acelerar esse processo de modernização do atendimento da Defensoria? Em relação ao atendimento, nós continuaremos, como eu havia falado há pouco, a dar curso a todo o avanço tecnológico. Então, por exemplo, estamos trabalhando, inclusive, nesse exato momento, enquanto gravamos a entrevista, o nosso diretor de TI, que cuida de toda a parte de informática, está reunido com os defensores da área de família, porque nós temos a intenção de automatizar as petições, pelo menos aquelas mais simples, as mais corriqueiras. Nós estamos estabelecendo um método de trabalho onde, através de perguntas e respostas, isso vai formar um conjunto de informações que, ao final dessa entrevista com perguntas e respostas, o próprio sistema já seja capaz de não apenas identificar qual é exatamente o problema enfrentado por aquela pessoa, como também já disponibilizar para o defensor uma proposta de petição inicial, que é o documento que vai abrir uma futura ação. Nós acreditamos que esse tipo de investimento fará com que a Defensoria ganhe muito fôlego, consiga aumentar mais ainda a sua capacidade de atendimento e produzindo resultados mais rápido para aquela pessoa que precisa do nosso serviço. Seria um banco de dados, né? E isso também vai facilitar com que a Defensoria conheça o perfil do seu assistido, né? Vai ter como traçar as principais características dele e saber mais ou menos como que é o assistido médio da Defensoria aqui em Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, você passa a ter mecanismos para fazer pesquisas com diversos filtros. Nós podemos, por exemplo, saber exatamente quem mais acessa a Defensoria, se são homens ou mulheres, qual a faixa etária, qual a renda, qual a localização geográfica em que residem, qual a escolaridade. Isso é importante porque, a partir desses dados, nós podemos, inclusive, auxiliar o Poder Executivo na execução de políticas públicas voltadas para aqueles segmentos que nós possamos identificar como necessitados de um olhar diferenciado por parte do Estado. Então, é uma ferramenta que vem só agregar valor para que, num conjunto amplo de estados, se preste um melhor serviço ao cidadão. Renan, eu não tenho dúvidas que esses números podem enriquecer muito todas as políticas de Estado, as políticas públicas que possam ser elaboradas no futuro. Eu estou falando hoje com o Defensor Público Geral de Mato Grosso do Sul, Dr. Fábio Rombi, para anunciar aqui uma novidade trazida pela instituição, que é o atendimento virtual aos seus assistidos. Esse é o Defensoria Explica. A gente volta daqui a pouco.
Desde 2006, a data de 15 de junho é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como marca do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Já em Mato Grosso do Sul, desde a Lei 5.215 de 2018, o mês de junho é dedicado inteiramente ao combate a esse tipo de violência, com a campanha Junho Prata. A cor prateada se assemelha aos cabelos grisalhos, que simbolizam a sabedoria e maturidade de quem já tem mais de 60 anos. Apoiando essa causa, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Poder Judiciário e entidades representativas vão promover atividades para envolvimento e conscientização da sociedade para a defesa e o respeito à saúde física e psíquica da pessoa idosa. A agenda para o mês de junho traz videoconferências, palestras, programas especiais para a televisão, transmissões ao vivo via TV e internet, com participação da Defensoria Pública, do Governo do Estado, da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, apresentações musicais e ainda a transmissão ao vivo do 5º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, com a programação indo até o início do mês de julho. Pois bem, voltando agora no nosso segundo e último bloco do Defensoria Explica. Quem está dividindo hoje a tela comigo é o Defensor Público Geral de Mato Grosso do Sul, Dr. Fábio Rombi. E aí, doutor? Continuando com essa entrevista que acho fantástica, porque é um canal a mais de comunicação da Defensoria com o público. Muito bom. O senhor já está acostumado a fazer reuniões por videoconferências, entrevistas? Está familiarizado com esse formato? Olha, após a pandemia, de fato, isso se tornou uma realidade do dia a dia. É difícil o dia que eu não preciso fazer uma reunião ou uma entrevista, enfim, algum evento assim por videoconferência. É uma marca de um novo tempo. Eu acho que isso veio, mas permanecerá. A pandemia passará, espero que seja o mais rápido possível. Mas essas facilidades de interação, eu acho que elas ficarão agregadas aí nas instituições. Na Defensoria, pelo menos, permanecerá. Doutor, agora eu queria concentrar as perguntas e o rumo da nossa conversa num assunto que também foi destaque durante essa crise do coronavírus, né? Muitas mães, são muitas as famílias que têm denunciado a dificuldade em lidar com a continuidade da educação dos seus filhos. A Defensoria procurou se aproximar das escolas. Qual foi a atuação que a Defensoria fez, principalmente para haver um abatimento proporcional nas mensalidades que é cobrado aí desses pais? A Defensoria Pública tem um núcleo especializado na temática de defesa do consumidor, chamamos de NUCOM. E o coordenador desse núcleo, o defensor Homero Lupo Medeiros, começou a receber diversas reclamações de responsáveis aí por crianças e adolescentes matriculados em escolas e que, por conta da pandemia, estavam sem aula ou com o serviço prestado de um modo que eles julgavam esses pais ineficiente. Então, a Defensoria iniciou um procedimento para apurar o que se passava, chamou para agregar nessa apuração o Ministério Público, o PROCON Municipal aqui de Campo Grande, o PROCON Estadual, e todos, numa força-tarefa, se empenharam muito para conseguir, com uma rede particular de ensino, um desconto que pudesse, ao menos, minimizar todo esse desconforto surgido em diversas famílias, né? Muitas tiveram que investir, por exemplo, em computadores, porque não tinham, às vezes, na casa. Hoje, com o smartphone, muitas famílias não têm mais equipamento físico, né? E agora acabou sendo necessário para que a criança pudesse interagir nas aulas online. E os pais reclamaram, com razão também, que, além de pagar a mensalidade, que eles já tinham programado no seu orçamento doméstico, houve um aumento de despesa com energia, né? Por exemplo, a luz, ar-condicionado, o próprio uso do computador, e isso provocou um desequilíbrio naquela relação que precisava ser corrigido na forma de um desconto.
A gente estava até falando aqui agora há pouco, né? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Segunda pergunta. Além desse gasto de energia elétrica, gasto da energia física e emocional e psicológica desses pais, né? O Dr. Homero, que coordena o núcleo de defesa do consumidor, ele já participou aqui da TV Assembleia, do nosso programa Ponto de Vista, quando a gente falou sobre a mediação e a conciliação, que são os institutos aí que a Defensoria, principalmente o Núcleo de Defesa do Consumidor, tem demonstrado que Mato Grosso do Sul é referência em âmbito nacional nisso. É partindo desses dois institutos aí que eu pergunto para o senhor, qual é a porcentagem de sucesso que foi alcançada nos acordos com as escolas particulares? Aqui em Mato Grosso do Sul, nós conseguimos atingir um pouco mais de 50%. São 296 escolas particulares em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Dessas 296, 160 aderiram ao acordo proposto pela Defensoria Pública. Outras ainda estão sendo contactadas por uma questão de endereço cadastral. O que foi enviado acabou retornando, sem recebimento. Acreditamos que aumentará um pouco mais ainda a taxa de adesão. Entretanto, já consideramos que foi um grande sucesso, haja vista que nenhuma escola estava ali no início adepta ao acordo, e depois das tratativas, das conversas, das reuniões, acabou havendo essa adesão maciça, e hoje já são, até o dia 4 agora de junho, já são 160 as escolas que aderiram à nossa proposta. Essa é uma notícia, talvez uma das notícias mais positivas que a Assembleia trouxe, né, durante esse cenário aí de crise sanitária. Porque a educação é um direito fundamental, sedimentado na Constituição. Além disso, as relações de consumo também, como um todo, né, ela não se desvincula ali do seu caráter de relação de consumo, apesar de ser um direito fundamental, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso nos outros serviços, nas outras áreas de serviços, né? Em quais outros ramos do comércio e da prestação de serviços a Defensoria tem se destacado junto aos assistidos que foram afetados diretamente pelo coronavírus, e pelo distanciamento social, e pelo lockdown, e pelos decretos, e por todo o contexto? Paulo, logo no começo de toda essa situação inusitada que nós estamos vivenciando, né, a partir da segunda quinzena, notadamente a partir da segunda quinzena de março, a Defensoria passou a ter uma atuação muito efetiva também para que as concessionárias dos serviços públicos, em especial água e energia elétrica, tivessem um olhar diferenciado para com as famílias de baixa renda. Haja vista que muitos vivem na economia informal, fazendo serviços como, por exemplo, a venda da pipoca, do picolé, do cachorro-quente. Isso não tem carteira assinada e depende dos locais com movimentação de pessoas. Como a circulação de pessoas diminuiu, evidentemente que muitas famílias perderam muito da sua renda. A renda já era pequena, mal dava para sobreviver, mas com essa diminuição aumentou o nível de gravidade. Então, a Defensoria trabalhou nessas áreas, fazendo ingerências junto às concessionárias para que houvesse aí fosse proibido o corte, por exemplo, no fornecimento para aquele que estivesse inadimplente, e tentando também parcelamento de dívidas que estivessem pendentes, para que a pessoa não ficasse depois com dificuldades para pagar a sua conta, a sua fatura junto às concessionárias. Eu e todo mundo que acompanha os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa sabe que esse tema repercutiu aqui no plenário da Assembleia. São várias as propostas que surgiram nesse momento inicial para que houvesse esse, como o senhor chamou, esse olhar diferenciado das concessionárias junto à população mais vulnerável, que é o público da Defensoria, é o principal público da Defensoria. Para terminar, doutor Fábio, eu queria que o senhor
nos deixasse aqui os canais de comunicação da Defensoria para a gente colocar no vídeo e falar também quais são as outras oportunidades que o cidadão, o nosso telespectador, o nosso ouvinte pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela tem 2 grandes canais de acesso. Um deles é um número especial, um tridígito, como se chama, é um telefone de apenas 3 números. É o telefone 129. Discando 129, a pessoa é direcionada à nossa central de relacionamento com o cidadão. É um canal, portanto, onde ela pode obter orientações e informações. Um outro grande canal está na própria internet, na nossa página www.defensoria.ibs.def.br. Clicando no banner "Precisa de atendimento", uma das opções que se abre é "Preciso de um atendimento urgente". Clicando ali, abre a lista telefônica da Defensoria de Mato Grosso do Sul inteira. Basta procurar ali a sua cidade e lá você terá o telefone local para que você possa estabelecer contato com a Defensoria Pública. Esses telefones são disponibilizados durante a semana e também nos finais de semana e feriado. Clicando pelo site, você sempre tem a lista atualizada do telefone disponível naquele momento do seu acesso. E para complementar a fala do nosso entrevistado de hoje, a Defensoria também está disponível através do canal Precisa de Atendimento no site. Esse foi o tema de hoje do Defensoria Explica. Eu vou ficando por aqui. Você pode assistir o nosso programa novamente. Se gostou do nosso bate-papo, mandar para algum amigo através das nossas mídias sociais. A Defensoria, a Assembleia, olha aí, confundindo. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também se faz presente nas mídias sociais, por meio do Instagram, do YouTube, do Facebook, do Twitter. Aquela que você achar melhor, você pode entrar em contato e mandar ali a sua sugestão. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Esse foi o Defensoria Explica.